Café com Financiamento, episódio hoje 25. Já estamos no 25º episódio do Café. Vão chegando que hoje a gente tem assunto super interessante. Na verdade, está numa semana decisiva, né? E hoje a gente tem vários assuntos que eu quero tratar com vocês. Quero explicar um pouquinho também. O pessoal me pediu, ontem eu fiz uma enquete, né? E o pessoal pediu bastante estruturação de funding, entender como que funciona. O pessoal tem mandado no direct para entender por que por exemplo, os bancos estão aumentando a taxa de juros, né? Aqui, hoje eu falo do Rio Grande do Sul, mas o Banrisul, que é o estado, que é o banco do estado aqui, ele atua muito forte no sul, Santa Catarina também, no Paraná, ele tem atuação em São Paulo também, e ele encerrou o crédito imobiliário esse ano, simplesmente encerrou, tudo devido à questão do funding, né? Ó, Débora, minha querida, Débora, colega, trabalha na Caixa, de férias e assistindo, hein, Débora? Débora sempre contribuindo também no grupo de financiamento Pro. Inclusive, para todos aqui que são alunos, a gente tem amanhã um webinário que vai estar muito, mas muito bacana sobre neuromarketing e vendas, né? Vendas é um assunto que eu queria trazer mais dentro do financiamento Pro, porque ele está totalmente ligado a tudo que a gente faz, né? Quem entende de persuasão, né? Tem um módulo que eu quero botar de oratória também, e de vendas, e o neuromarketing, ele tem tudo a ver com isso, que é quem vai ministrar esse webinário é o Ricardo Cubas, que é um parceirão, conheci ele, vi a palestra dele é muito boa, eu falei, cara, você vai entregar esse conteúdo aqui para os meus alunos. Então, amanhã vai ser às 19 horas, nossas aulas ao vivo são sempre às 20 horas, vai ser às 19 horas. Jenny, seu aluno não está conseguindo acessar a comunidade, você pode chamar o suporte que eles te ajudam, Jenny. Pode mandar lá no suporte que o pessoal te ajuda. A comunidade se acessa por uma aula de dentro da plataforma. Bom, pessoal, vamos lá. A gente falou no café passado, eu falei sobre o FGTS. Tá? Falei sobre o FGTS. Vocês lembram que eu falei sobre o saque de aniversário, falei sobre sustentabilidade do fundo de garantia, falei que o orçamento dos próximos anos, provavelmente eles sejam iguais ou podem ser até menores do que o desse ano, do ano passado. Por quê? Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente tem que entender que os recursos vêm do fundo de garantia. E existe um orçamento a ser cumprido. Ou seja, se o orçamento desse ano é 100 bilhões, ele vai contratar 100 bilhões. Esse ano vai ser mais. Esse ano vai ser o recorde histórico do Minha Casa Minha Vida. Né? Vai dar quase 150 bi. Recorde histórico do Minha Casa Minha Vida. E o SBPE, pessoal, para quem não sabe, também a gente está quase batendo o recorde lá, vai perder só para 2021, se eu não me engano, 2022, mas também é uma contratação enorme. E aí, o nosso problema qual que é o problema hoje de funding do Brasil inteiro, tá? E aqui entendam todos os bancos, eu acabei de falar do Banrisul, mas aí tem muito banco privado subindo taxa e restringindo crédito. Por quê? E aí eu preciso explicar para vocês uma coisinha, né? Tem gente que fala assim, Murilo, o problema do SBPE, de uma maneira geral, é a questão da poupança, né? Porque tem gente que acredita, e não é uma mentira, é uma verdade, que o dinheiro do SBPE vem da poupança. Beleza? Até aí tudo ok. Só que é o seguinte, o dinheiro do SBPE, ele não vem só da poupança, mas ele vem principalmente da poupança. O SBPE, ele não é só dinheiro de poupança, tem que ficar muito claro aqui. Ele é um mix de recurso. Ele tem dinheiro da poupança, assim como ele tem dinheiro de CDB, ele tem dinheiro de LCI, ele tem dinheiro de várias fontes de renda fixa. O que acontece? Esse tipo de renda fixa, delas todas, a poupança é o dinheiro mais barato. Por exemplo, a Caixa hoje empresta um SBPE a 9,79. 9,99 se o cara não tiver relacionamento. Bota aí 10%. E para emprestar, ela tem que pegar dinheiro de poupança ou de outros lugares. Poupança é o principal recurso que ela pega, mas não é o único. A poupança ela pega 6% e empresta 10%. Maravilhoso. Agora, as outras fontes de recurso são mais caras.
um CDB vai estar rendendo hoje mais de 10%, uma LCI, por exemplo. Então, o que a Caixa faz? Ou o que o Bradesco faz? Ou o que o Itaú faz? Ou o que o Banrisul fazia? Não faz mais porque ele parou de operar. Ele pegava um pouquinho de cada dinheiro e fazia um mix. Então não era nem 6% da poupança e nem 10% da outra operação. Ele pegava um pouco de cada e tinha um crédito ali que custava para ele, sei lá, vou dar um exemplo, 8 e emprestava 10. Essa é a dinâmica que os bancos fazem, todos eles. Itaú, mesma coisa. Só que o que acontece, tá? E esse problema que a gente está enfrentando esse ano, ele não é um problema desse ano. O problema do SBPE, ele é um problema que a gente fala dele há 10 anos. Por que estourou agora? Simplesmente porque foi se empurrando com a barriga a solução que deveria ser tomada anos atrás. Foi se empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E esse ano agora, né? Ah, Murilo, o que vai ser desse ano? Esse ano a gente não resolve a estruturação. Vou explicar sobre a estruturação. Não resolve. Mas pode ter uma solução que empurre com a barriga. Que é o quê? Vamos lá. Hoje, tá? Hoje, só para você ter uma noção. Hoje, no Brasil, a gente tem 10% do PIB emprestado dentro do mercado imobiliário. 10% do PIB emprestado dentro do mercado imobiliário. E a gente só não tem mais porque a nossa estrutura de empréstimo não permite. Olha só, quando a gente fala dos Estados Unidos tem mais de 60% do PIB emprestado no mercado imobiliário. Quando a gente fala de países europeus, tem país com 70% emprestado no mercado imobiliário. E a gente está só com 10%. E a gente está com esses 10% já faz alguns anos. A gente está estagnado. A gente não passa do PIB, de 10% do PIB, a gente está estagnado. 10, 10, 9, 10, a gente está nos últimos anos. E por que isso acontece? Não é porque a gente não tem demanda, pelo contrário. A gente tem demanda para crescer pra caramba. Tem gente que fala que a demanda imobiliária no Brasil é quase infinita. Eu acho um pouco demais falar que ela é infinita. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse agora com pouco orçamento no Minha Casa Minha Vida, vocês não acreditam, a gente vai bater 150 bilhões esse ano. Se tivesse orçamento para novo, para usado, para tudo que é coisa, porque foram tomadas medidas pelo governo para reduzir as cotas do imóvel usado no Minha Casa Minha Vida, né? Se não tivesse feito isso, vocês não acreditam que a gente não podia chegar a 180 bi, 200 bilhões emprestado? Eu acho que chegava. A quase 200 bilhões esse ano, se a gente fosse fazer só no Minha Casa Minha Vida. E o SBPE não é diferente. Por que a gente não tem mais empréstimo e mais venda? Não é porque não tem demanda. Demanda tem. É porque a gente não tem uma estrutura, que é o que eu vou falar agora, de funding coerente e que consiga ser sustentável no longo prazo. A gente está empurrando com a barriga, isso que eu vou falar agora, há alguns anos. Tá? Há alguns anos. O que acontece? Todo SBPE brasileiro foi baseado lá atrás na poupança. Foi baseado na poupança. Então o SBPE é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Só que o SBPE tem anos. E os últimos 10, o pessoal já começou a perceber que a poupança, né, ela vai caindo. Né? Ela vai caindo ao longo dos anos. Por quê? Porque muita gente está com consciência de que a poupança não tem um bom rendimento, começa por aí. Depois, endividamento da população, quanto mais aumenta, menos as pessoas têm dinheiro guardado ou poupam, né? E também, pessoal, a gente tem alguns movimentos péssimos, né? Por exemplo, casas de aposta. Por exemplo, joguinhos. Então, são vários movimentos que tiram dinheiro da poupança. Além de mais, tem mais coisa. Tá? Por exemplo, tem muito banco ou fintech ou corretora, né, de bolsa de valores que pega esse dinheiro que poderia, sei lá, estar numa poupança ou poderia estar num rendimento dentro de um banco que empresta com habitação
E eles pegam esse dinheiro e colocam em outros lugares. Por exemplo, coloca lá no banco digital. E o banco digital não empresta para habitação. O banco digital pega aquele dinheiro, parte dele ele tem que botar na habitação, mas parte dele, se for uma LCI, se for um CDB, ele bota em outro lugar. Então o que acontece? Os bancos, principalmente os que emprestam na habitação, estavam perdendo todos esses recursos, não só da poupança. Não só da poupança. Mas, por exemplo, investimento em CDB, em LCI, eles estão perdendo para outras instituições. E aí o que acontece? Com isso, se os bancos, foi o que aconteceu com o Banrisul, né? O Banrisul declarou, se o banco não capta dinheiro, ele não pode emprestar. E aí chega um momento, que é o momento que a gente está vivendo nesse ano, que chega um momento que entra num ponto que, olha, a gente precisa agora resolver esse problema. E como que resolve um problema tão grande aí? Não existe uma solução. São várias soluções que vão ser tomadas ao longo do tempo para resolver esse problema. Então, existem soluções de curto prazo que não resolvem o problema. Não resolve o problema. Simplesmente, o que eu falei? Empurra com a barriga. Que talvez seja necessário agora. Para quê? Para ter tempo para resolver de fato o problema de todos os bancos, né? Que é a questão do funding. É mudar essa estrutura, tá? Vitor, meu grande amigo, esse cara aqui é fera dos leilões, leilão com o Vitor. Inclusive estarei na sexta-feira agora, vou estar num grande evento de leilão em São Paulo. Quem gosta de leilão, investe em Mob Experience. Vitor vai estar lá também. Inclusive vai ter notícia hoje para leilão, né? Eu vi que o pessoal já soltou. Mas em breve eu devo anunciar também aqui, né? Deve sair em norma a liberação do segundo financiamento no SBPE para empreendimentos em leilão, né? Ó, mas vamos lá. Como que resolve essa estruturação, né? Como que resolve? Primeiro, tem que ganhar fôlego agora. Como que ganha fôlego? O Vitor, acabei soltando, tava ansioso. Mais gente soltou também, Vitor, não tem problema nenhum. Vamos lá. Primeiro tem que resolver agora, né? E a gente sabe que vai ter mudança na dia 31 dos SBPS na Caixa, né? Tem banco que já subiu taxa de juros. E, pessoal, não adianta me perguntar de orçamento, se eu sei se vai entrar dinheiro, se não vai. Pessoal, se eu tivesse essa informação, né? Gostaria muito de ter, não tenho. Se eu tivesse, provavelmente eu não poderia passar aqui. Não sei se vai entrar recurso hoje, amanhã, depois. Por quê? O que acontece? Para mim, tem que entrar um fato novo. O que é fato novo? Qual que é a solução de curto prazo? Uma das soluções de curto prazo, por exemplo, houve um problema nesse ano que agravou muito o problema de funding, que foi o Banco Central, né? O governo com o Banco Central, eles mudaram as carências da LCI. Como é que funcionava a LCI? A LCI, se aplicava o dinheiro na LCI, eu, Murilo, tenho R$1 milhão, vou aplicar numa LCI. Para eu resgatar, era 3 meses. Ó, daqui a 3 meses eu posso resgatar esse dinheiro. Então, os bancos iam captando esse dinheiro, um rendimento bom, né? Letra de crédito imobiliário, segurança. Muita gente botava dinheiro em LCI. E botava dinheiro lá na Caixa, botava no Banrisul e tal. Depois, o que aconteceu? O governo, por alguns motivos, falou, não, a LCI a gente vai mudar o instrumento, vai falar assim, ó, quem botar dinheiro na LCI vai poder sacar só daqui a 12 meses. E aí, toda essa galera que queria liquidez rápido fez o quê? Opa, não vou botar dinheiro na LCI, 12 meses é muito tempo. Toda não. Mas a captação de LCI caiu para 1/3 do que era. E lembra que eu falei para vocês que a LCI era um dos recursos que usa para emprestar na habitação? Então, essa mudança da LCI de 3 para 12, de 12 caiu para 9 já, mas a mudança da LCI, ela atrapalhou demais o SBPE esse ano. Demais. Então, uma das soluções a curto prazo seria redução. Existe aí um pedido já dos bancos para o Banco Central de reduzir de volta a LCI e botar 3 meses.
Com isso, a captação de LCI aumenta, curto prazo. Beleza? Depois, redução de compulsório da poupança. Isso eu falo já. Pessoal, quem é meu aluno do Financiamento Pro, eu falo de redução do compulsório da poupança há 6 meses. 6 meses. Pode pegar lá as aulas, pega a aula de maio para ver. Eu falava já. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho R$1 milhão e eu vou lá e boto na poupança da Caixa, tá? Ou todo mundo aqui, para quem não sabe a poupança, né, o pessoal tira dinheiro da poupança, mas a poupança são as pequenas contas que fomentam ela, não são grandes contas. Mas vamos lá, tem a Caixa captou 1 milhão na poupança. A Caixa, ou Itaú, ou Bradesco, ele não pode pegar esse 1 milhão e emprestar de financiamento. O Banco Central fala o seguinte, não, 20% desse dinheiro tem que ficar guardado contigo. É uma segurança. 20% tem que ficar aí. Isso chama compulsório. E aí o que os bancos querem? Que reduza esse compulsório. Tem países, Estados Unidos, 0% de compulsório. Tem países que é 5%. O Brasil é um dos países que tem o maior compulsório. O que isso dá? Dá segurança para um banco, óbvio. Porém, dá menos poder de empréstimo. Então, se, por exemplo, hoje o Banco Central acorda, vem lá, faz uma reunião extraordinária, e aí fala assim, olha só, vamos reduzir o compulsório de 20% para 5%. Isso desoneraria os bancos em mais de 40 bilhões. O que é isso, Murilo? Se fizesse isso, provavelmente a gente tinha fôlego para 6 meses, todos os bancos aí, o Banrisul ia voltar a operar, o Banrisul ia falar, ó, eu estou emprestando de novo, ia liberar para todo mundo, por causa só dessa mudança de instrumento. O que eu quero trazer aqui? Isso aqui é paliativo. Daqui a 6 meses a gente está com o mesmo problema. Se continuar emprestando no mesmo ritmo. Tá? Só que o que acontece? Não adianta fazer isso e não resolver o problema. É a mesma coisa que você está gripado, eu estou começando a ficar gripado, que desgraça. Eu já estou tomando vitamina C. Né? Por quê? Porque eu quero resolver o problema. Agora, eu tomar remédio para gripe é paliativo. É só atacar o sintoma. Então, redução do compulsório da poupança, mudança da LCI, não resolve o problema, ataca o sintoma. Mas seria necessário agora. O que se tem que fazer? Tá? Como que refaz a estrutura? Primeiro ponto, não é uma resposta única. Não é simples de fazer. Mas a gente chega num momento que a gente tem que usar outros instrumentos de crédito para emprestar dentro do SBPE ou criar novas linhas de crédito. E a Caixa anunciou já, né? Quem quiser olhar, bota no Google aí, a Caixa anunciou já possíveis outras linhas e tudo mais para atender o público, por exemplo, aquele público acima de 1,5 milhão, né? No SFI, a Caixa já deu sinais de que atacaria esse lado. O que é uma opção? Por exemplo, e aqui eu vou dizer, é óbvio, eu estou falando aqui como se fosse conta de padeiro, não é tão simples. Mas existem opções que é a primeira, que eu acredito que seria a primeira solução de estruturação, criação de um mercado secundário imobiliário. O que é isso? Né? E eu vi que já estão se estruturando, já tem notícia, eu acho que foi da Infomoney, uma notícia falando o seguinte, por exemplo, os bancos têm muito dinheiro emprestado já. Esse dinheiro é um dinheiro que eles vão recebendo de volta, né? Eu peguei R$500 mil emprestado, eu vou pagar para o banco e eu vou pagar para ele, sei lá, 1 milhão e pouco, depende do prazo que eu quitar. E aí, o que o banco pode fazer? Ele pega esse dinheiro, ó, o Murilo me deve, eu tenho uma dívida com o Murilo de 500 mil, e ele olha para um outro lugar ali, por exemplo, um outro fundo de investimento, um outro banco e fala, olha, você não quer comprar a dívida do Murilo aqui? Eu te vendo ela, né? Eu tenho ela, sei lá, 10%, eu te vendo ela, sei lá, por X. E aí, vendendo essa dívida, o banco ganha um pouco lá, o segundo banco, e o primeiro banco perde um pouquinho, só que, apesar de perder um pouquinho, ele capitaliza para emprestar mais. Então, o mercado secundário é poder vender as próprias dívidas que já existem. Todos os países onde o que eu falei que o PIB emprestado é muito maior do que o Brasil, que é 10%, eles têm esse mercado. Por quê? Porque tem que injetar dinheiro. Para injetar dinheiro tem que botar investidor. Então,
um segundo ponto que poderia ser é fundos internacionais. Ou pegar dinheiro direto do fundo internacional para emprestar. Ó, Claudete, como nos Estados Unidos? Exatamente, os Estados Unidos faz isso. Estados Unidos faz um financiamento, emite uma CCI, igual no Brasil, a gente emite uma CCI, e pode vender essa dívida, né? Então, isso é uma opção. Qual que é o desafio? O desafio é que as taxas de juros no Brasil são altas, né? E aí, além disso, a gente tem uma inflação alta também. E aí o dinheiro desvaloriza. E os nossos contratos são indexados pela TR. Então existem desafios para montar esse quebra-cabeça e ficar atrativo para o investidor. Hoje o investidor talvez não ache atrativo fazer isso. Mas existe um caminho. Murilo, quanto tempo para fazer isso? Né? Aí, mercado secundário, fundos internacionais e outras medidas que eu vou trazer aqui que eu acho que vale a pena. Quanto tempo para fazer uma estruturação? Olha, começa com 6 meses, 1 ano, dependendo até um pouquinho mais. Porque não é uma coisa que toma um movimento, são vários movimentos. E aí, qual que é o ponto aqui? Tem que fazer. O que está acontecendo hoje no mercado imobiliário, a gente está passando por um momento histórico, que vai ser um momento que, apesar de muita dificuldade nesse período de transição, quando acontecer de, resolvemos o problema, a gente sai de 10% do PIB para 15, para 20, para 25. Por quê? Porque tem instrumento suficiente, gente injetando dinheiro, sendo de fora do Brasil, de dentro do Brasil, a gente consegue resolver o problema da estruturação de crédito. Então, esse mal que a gente está vivendo aqui é um mal necessário. Eu vi um pessoal falando, eu fui no evento da ABCIP esse ano, que é da Associação Brasileira, e é um problema terrível que a gente está vivendo. Mas tem gente que fala assim, é um problema ruim e bom. Falei, bom não é, né? Bom não é. Mas por que é bom? Porque o nosso problema é que a gente tem mais gente querendo comprar imóvel, financiar imóvel, do que a gente tem dinheiro para emprestar, né? Na estruturação toda do funding de todos os bancos. E aí, a gente tem uma demanda muito maior, e é verdade hoje no Brasil, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SPP, a demanda é muito maior do que a capacidade do país. Então, se a gente viveu esse momento agora, resolve daqui a 6 meses, 1 ano, X tempo, no momento que virar a chave, os instrumentos estiverem funcionando, aí a gente consegue sair de 10 para 15, para 20, para 25% do PIB. E aí tem que vender pra caramba. E aí não tem mais esse problema de chegar final de ano e ter problema, de chegar assim e ter problema, do banco, né, não emprestar por causa disso e aquilo. Talvez, para resolver esse problema, a taxa tem que ser maior? Talvez sim. Talvez a gente tenha que trabalhar sempre com 2 dígitos. Trabalhar com Selic em 10,75 e banco atuando com 1 dígito de taxa, a Caixa, mais alguns bancos eu já vi atuando com 1 dígito, é muito barato. Não fecha a conta. Então talvez a gente tenha que trabalhar com 2 dígitos, mas que a gente trabalhe com 2 dígitos e consiga emprestar com facilidade. Esse é o meu papel aqui. E o que eu posso falar para vocês? Né? Então, a gente tem toda essa instrumentação para ser construída, tem soluções a serem tomadas de curto prazo, só que elas não resolvem o nosso problema, soluções de médio e longo prazo. Tá? E temos que passar por isso. Ponto. A mensagem de hoje é, a gente tem que passar por isso para conseguir crescer. Agora, o que a gente faz nesse meio do caminho? O ponto é esse, né? Beleza, Murilo, entendi. Entendi o problema. Entendi quais são as possíveis soluções. E o que eu faço agora? Né? Sei que a gente tem pouco tempo aqui. Aula que eu vou falar com os alunos. Eu vou fazer bastante coisa aqui nas próximas semanas, tá? Porque eu sei que todo mundo está precisando. Então eu vou fazer uma aula Financiamento Pro já semana que vem para falar sobre isso. Vou fazer uma aula só para quem é correspondente também do Financiamento Pro, porque eu vou separar, e uma só para quem é corretor, para a gente alinhar bem todo mundo. Depois pretendo fazer alguma live aqui. Eu vou fazer várias coisas para tentar ajudar vocês. Não é no café agora, em mais 5 minutos, que eu vou conseguir dizer a diretriz para vocês do que a gente pode fazer. Mas o que eu posso dar certeza para vocês é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ser muito resiliente nesse momento. Eu sei que é difícil. Só que, né, por exemplo, lá nos escritórios mesmo, vários contratos que vão passar por mudança, vários contratos com problema. O que a gente não pode fazer? Ficar parado.
Se nessa transição, e essa transição vai ser dura, vai ser. Os próximos meses vai ser difícil. Só que ficar parado guardando um milagre não resolve. Se, por um acaso, mudou o parâmetro e agora tu tinha 10 clientes que podiam comprar, agora são só 5, você tem que prospectar o dobro. Ou você tem que aproveitar melhor seus leads. Ou você tem que, enfim, achar soluções. Então, o ponto aqui que eu queria falar para vocês, não se deem por vencidos de, tô com um problema, agora vai dar, não vou conseguir mais vender, não vou conseguir mais financiar. Não. Existem algumas alternativas, né? Talvez não como a gente gostaria, né? Sei lá, a cliente vai pegar uma taxa de juros maior, isso, aquilo, aquele outro, mas lembra do que eu falei? A demanda do mercado imobiliário é gigantesca. Tanto é que a gente está passando por isso. Tanto é que eu falo nas minhas palestras que a gente não está chegando num colapso, né, de alta oferta. Não, a gente tem muita demanda. E aí, a gente tem que entender que a gente vai achar caminhos, mesmo nesse meio tempo, que vai ser duro, para chegar, quando a gente conseguir terminar essa estruturação, e eu vou atualizando vocês, principalmente quem é aluno, né? Quando a gente mudou a estruturação, e esse ano já vai ser lançado algumas coisas, esse ano, até dezembro, né, de linhas. Então, para ver como é um assunto que todos os bancos, a ABCIP está em cima disso. E está acontecendo. Só que a gente tem que passar por esse meio do caminho. Quais as soluções? Primeiro, pessoal, olha para onde tem mais facilidade de recurso. Eu falei nas aulas ali, mas vamos olhar para empreendimentos. Né? Mas eu não atuo com empreendimentos, então você tem que olhar para outro lado. Você tem que olhar para outra instituição, você tem que olhar... Enfim, você tem que achar soluções. Né? Eu não vou conseguir entregar aqui todas as estratégias. Eu mapeei algumas estratégias importantes para quem é corretor, para quem é imobiliária, para quem é correspondente. E aí eu vou fazer algumas lives separadas aos poucos para a gente poder trabalhar, ter um rumo. Murilo, tá me dizendo aqui então que é só a gente fazer isso e está resolvido. É óbvio que não. Não estou aqui para falar isso. Estou aqui para falar que para uns o impacto pode ser gigantesco, para outros pode ser um pouquinho. Aonde tu quer estar, né? Porque quem passar por essa fase, é o que eu estou falando, no momento que a estruturação acontecer, Ritinha, minha amiga, eu vi que você mandou que vai mandar um WhatsApp, falamos em seguida. No momento que acontecer a estruturação, vai ter muito espaço para trabalhar. Porém, a gente tem que suportar a transição. E aí essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Hoje esse café, está com mais de 300 pessoas assistindo, hoje esse café aqui foi para mostrar para vocês o porquê está acontecendo isso. Porque vai ter gente que vai falar assim, está acontecendo isso porque falta dinheiro na poupança. Não, é um dos problemas. Eu falei, não é só poupança, é um mix de recursos. Desse mix tem problema em várias estruturas, tem problema na LCI. Né? Outras soluções, o pessoal quer botar fundo de poupança, não, de previdência. Nem falei aqui, por exemplo, mas fundo de previdência hoje não fomenta a habitação. Tem muito dinheiro em previdência. Se libera usar o fundo de previdência, é uma microsolução. O Vitor falou certo. Leilão. A Rita botou leilão também. Né? Quem não atua com leilões tem que atuar com leilão. Leilão tem mais facilidade, vai poder, a questão de mais um financiamento por vez, empreendimento, leilão, né? A gente tem que localizar as alternativas, né? E sobre essa semana, pessoal, acompanhem. Sei que todo mundo está ansioso, mudança acontecendo nessa semana. Eu vou trazer aqui o que eu puder de conteúdo e de atualização, mas tem coisas que eu não consigo trazer e tem coisas que eu não sei. Né? E tem coisas que eu não sei. Mas eu queria pelo menos que vocês entendessem toda essa estrutura, e a mensagem que vai ficar aqui é: a gente vai passar por isso juntos e vai vir o momento bom que a gente vai conseguir alavancar. Essa é uma dor necessária do mercado. Isso aqui já era para ter acontecido 5 anos atrás. Foi se empurrando com a barriga.
5 anos atrás já era para ter acontecido essa reestruturação. Foi se empurrando. Ninguém quer tomar a frente. Até que chega um momento, que é o que aconteceu agora, e a gente é obrigado a tomar essa frente. Tá? Então espero que tenha elucidado vocês. O nosso café hoje foi mais conceitual, né? Eu sei disso, mas eu queria elucidar vocês. Vai ficar aqui no YouTube, eu vou deixar, inclusive no YouTube vai ter a fila de espera do Financiamento Pro, a gente vai ver, com isso tudo a gente está revendo, a gente não queria lançar nenhuma turma mais esse ano, mas com isso tudo que está acontecendo talvez seja necessário, eu vou trazer para vocês em breve. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso café, gostei muito de trazer esse conteúdo para vocês, apesar de ser pouco tempo, poderia fazer uma aula de 2 horas, né? Inclusive a aula do Financiamento Pro vai ser na semana que vem. Amanhã, webinário Neuromarketing e Vendas no Financiamento Pro. Nesse momento é importante, neuromarketing e vendas. Neuromarketing, para quem não sabe, é persuasão também. É como entrar na cabeça das pessoas, entender a cabeça das pessoas para vender. Beleza? Vejo todos os alunos amanhã, 19 horas, e a todos os outros, muito bom dia e boa semana para todo mundo.